18 de julho de 2021. Tira a desculpa deles. A Economist defende que Biden deveria retirar o embargo. O principal resultado seria o fim da maior desculpa pelos próprios erros do regime cubano na visão da revista. Confúcio. Vale a entrevista do embaixador chinês no Brasil, publicado no Estado. Yang Wanming tenta convencer que a China é sábia e não quer impor nada. Ainda chama de socialismo com características chinesas, mas no fundo faz mesmo a pressão pelos 5G. Fala em ascensão pacífica. Será? O que nos dá mais vida? A coluna do Hélio Schwartzman de hoje é sobre o aumento da expectativa de vida, que hoje atinge 73 anos na média e era de 35. Ele parte de Steven Johnson em seu livro Extra Life e mostra que a diferença foi a brutal redução da mortalidade infantil. Era de 40% e hoje caiu para menos de 4%. 3 intervenções pouparam bilhões de vidas. Os fertilizantes artificiais, as vacinas e o saneamento básico. 5 pouparam alguns milhões. Antibióticos, a agulha, bifurcadas, transfusões de sangue, a cloração da água, não a cloroquina, e a pasteurização do leite. E outros pouparam poucos milhões. Cinto de segurança, anestesia, refrigeração e angioplastia. A medicina passou a fazer parte do jogo de verdade na segunda metade do século XX. Antes, sangrias e drogas à base de metal pesado tentavam, mas prejudicavam mais do que curavam. O livro mostra que é sempre necessário um esforço social para ir além do descobridor ou do inventor. Somos uma sociedade coletiva. Às vezes é preciso lembrar disso. Trabalhando em silêncio, o Congresso tenta emplacar uma reforma política e eleitoral. Arthur Lira manobra para o semipresidencialismo. Deve ser também para justificar porque segue sentado em cima dos pedidos de impeachment do presidente. O Lauro Jardim, no Globo, mostra que quem anda leve serelepe por Brasília, sendo ouvido e procurado é ninguém menos do que Eduardo Cunha. Sobrevivendo. O presidente deixou o hospital. Pronto, recuperado. Como disse o Hélio Gaspar, ele mentiu até sobre o que faria para a CPI. Deu para entender a piadinha? Agora ele até poderia dizer isso sem ser fake news. A Dorit Harazin, na coluna chamada Exibicionista, critica não apenas as escolhas da família, deixando claro fazer parte de um jogo de vitimização, a escolha das fotos e o tom, como também o Vila Nova Star, por deixar pacientes circularem sem máscara e fazer visitas surpresas. A Azul também foi condescendente, ela lembrou disso. Deu exemplo da postura do Lyndon Johnson quando foi operado. O país estava traumatizado com as imagens do cérebro do Kennedy voando. É verdade, mas ele foi um líder de um país civilizado, ainda que fosse áspero. Mas ela concluiu dizendo que Jair Bolsonaro é um líder, um governante não civilizado de um país em busca do tempo perdido. E o Bernardo Melo Franco, também no Globo, lembra que a manobra sobre o voto impresso foi uma espécie de aperitivo para a tentativa de golpe. Fazer essas coisas sem ter maioria. É preciso ensaiar. Também inclui a nova língua do bolsonarista. Narrativa, sinônimo de mentira. Comissionamento, seria propina mesmo. Kit Covid, são medicamentos que não curam. Fala de internet, que se for retirado do presidente, não sobra nada. É isso. Boa leitura.